Olá, que bom ter vocês novamente, agora no nosso quadro Momento do Bebê. Hoje vai ser uma conversa muito especial e nós temos a alegria de ter conosco Mariana Amorim. Ela é odontopediatra com formação pela Universidade Federal de Pernambuco e com especialização pela ABOPE. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Jaque. Estou muito feliz em estar aqui hoje, poder contribuir para esse quadro tão importante que é o Momento do Bebê. Espero que nossa conversa seja bem agregadora. Será sim, Mariana. Suas contribuições serão essenciais para levar conhecimento, informações, tirar dúvidas e até desmistificar certos pensamentos, certos mitos sobre a prevenção, o cuidado com a saúde bucal dos bebês na primeiríssima infância. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos começar a nossa conversa, Mariana? Vamos lá. E aí eu vou te fazer umas perguntas, porque todos nós temos muitas dúvidas e, se não dúvidas, ainda falta alguma informação para que a gente cuide melhor da saúde bucal dos bebês. Sim. Então, gostaria de saber, no pré-natal, como fazer um pré-natal odontológico, Mariana, nessa primeiríssima infância? Como é? Isso mesmo. Durante a gestação, existem muitos mitos de que a gestante não pode ir ao dentista, ou que talvez não possa fazer determinados exames, ou ser submetida à anestesia, que a gente sabe que não tem fundamento. Então, a gestante não só deve ir ao dentista, como pode fazer tratamentos que sejam necessários. Então, a gente precisa que essa gestante vá pelo menos uma vez durante os semestres lá da gestação, para fazer uma limpeza, uma remoção de tártaro, que é bem comum acontecer a gengivite nesse período. A grávida fica com aquela queixa de gengiva sangrando, de mais sensibilidade, por conta dos hormônios que aumentam essa vascularização da boca. Além disso, é bem importante ter esses cuidados, porque algumas infecções bucais, elas podem levar ao parto prematuro ou ao bebê com baixo peso de nascimento. Então, tem algum comprometimento para o bebê também, se a mamãe ela não tiver esse cuidado preventivo com a saúde bucal dela. Isso, né? Isso mesmo. É preciso ter esse cuidado para que a gente tenha uma gestação tranquila, sem queixas para a mãe e que não tenha nenhuma repercussão na saúde do bebê. Na saúde do bebê, muito interessante. E depois que o bebê nasce, esse período que inicia a amamentação do bebê, Mariana, qual o cuidado necessário, não é? Porque a gente sabe que haverá um momento da amamentação e depois o bebezinho vai dormir. E é preciso ter um cuidado, tanto com o seio da mamãe, quanto com a boca do bebê, um cuidado preventivo, Mariana? Então, a amamentação é sempre um desafio, né? Sim. E antes da gente ter esse momento de amamentação, é bem importante ter o conhecimento que existe o teste da linguinha, que deve ser realizado ainda na maternidade, porque a língua solta, ela é fundamental para que essa amamentação tenha sucesso, para que o bebezinho tenha força para conseguir mamar e que ele ganhe peso pela mamada adequada e que não machuque o bico do peito da mãe. Então, é bem importante ter esse conhecimento do teste da linguinha. Muito importante também, porque a gente já ouviu falar sobre o teste do olhinho, né? Isso. Tem o teste da orelhinha, o teste do pezinho, que são tão importantes, tão significantes nesse momento, né, na vida do bebê. Então, é possível fazer no serviço público também esse atendimento, esse teste da linguinha, Mariana? Sim, ele é disponível em todos os hospitais públicos. O bebê só deve ter alta do hospital após ter realizado o teste da linguinha por alguém da equipe, que pode ser o pediatra, ou a enfermeira, ou o fono em alguns hospitais. Mas é bem importante ter certeza de que foi feito. E com relação à higienização, depois dessa amamentação, qual o cuidado que essa mãezinha precisa ter? Então,
Um bebê que mama em livre demanda, um bebê que está fazendo apenas a amamentação no seio da mãe, apenas no sentido de que é a única fonte de nutrição, mas que é a melhor fonte, certo? O leite materno é sempre a melhor opção. Então, a gente precisa ter o cuidado de a mama estar limpa. E isso só precisa ser feito no banho da mãe. Então, a higienização com água e sabão é suficiente. Um bebê que mama não precisa fazer nenhum tipo de higiene. Apenas se estiver fazendo uso de fórmula, que aí já são outros detalhes, né? Mas se apresentar alguma calosidade na boquinha do bebê, nos lábios... Então, Mariana, até que nessa imagem a gente tem mostrando os calos de sucção, que eles são bem comuns de acontecer nesses bebês que estão em livre demanda e que têm acesso à mamada a todo momento, pela força da sucção. Então, à medida que ele vai sugando, muitas vezes formam esses calinhos. E é totalmente normal, a gente não precisa se preocupar. É um achado, mas que é anatômico. Naturalmente vai sendo melhorado. Coloquei também uma imagem da correção que a amamentação exclusiva faz, sim, que é maravilhosa. O simples fato de avançar a mandíbula para conseguir extrair o leite do peito da mãe faz uma correção do perfil da criança. Então, a gente fala que é o primeiro aparelho que a família oferece ao bebê é a amamentação exclusiva durante os 6 primeiros meses de vida. Olha, Mariana, essa informação é muito potente, né? Porque ter essa organização da mandíbula através dessa relação de amamentação, isso é fantástico, é maravilhoso. Exatamente. Então, mais um motivo para que seja incentivada a amamentação, não é? Com certeza. E evitar os bicos, né? Pois Mariana? é, exatamente. O que você disse para a gente sobre, né, esse evitar bicos? Exatamente. A gente sabe que no início da amamentação, algumas vezes é difícil, o peito da mãe fica machucado, ou a criança está precisando ganhar mais peso, às vezes precisa complementar com fórmula, ou até com o próprio leite da mãe, mas além da mamada. E aí a gente tem as opções de ofertar esse leite sem ser em mamadeira. Como seria? Então, é muito importante saber isso. Esquecer a mamadeira, ela não faz parte do enxoval do bebê. A gente oferta esse leite em colheres dosadoras, que a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, gotejando na boca desse bebê. Ou em copinhos, que pode ser o copinho de vidro, um copinho, uma tampinha que a gente tem em casa, sempre com a bordinha que não machuque, sim, mas gotejando devagarzinho. E esse bebê vai aprendendo a deglutir aquele leite de forma natural, sem precisar de bico acessório. Então, Mariana, mas o bico parece com o peito da mulher, não seria... Como é que você traz essa informação? Então, o bico, ele vai ajudar com que aconteça o desmame precocemente? Exatamente. Nem a melhor marca do mercado nacional, importado, não existe nenhuma mamadeira que se assemelhe ao bico da mãe. Não tem nenhum plástico, silicone, com furinhos ou sem que se assemelhe. Sempre o peito da mãe vai ser a melhor opção. E essa inserção de bicos, seja da mamadeira ou da chupeta, até o primeiro mês, até o segundo mês de vida, a gente já tem como mostrar em estudos que isso leva ao desmame precoce. Então, aquelas mães que estão com dificuldade precisam ter ainda mais força para usar a colherzinha, usar o copo e não oferecer a mamadeira, porque isso vai repercutir no sucesso da amamentação. Excelente, essa informação é muito boa, é maravilhosa. Outra coisa bem significativa que a gente tem dúvidas com relação ao bebê, ele ainda não tem dente, precisa fazer uma higienização. Como é essa higienização do bebê sem dentes, Mariana?
Certo, vamos lá. O bebezinho sem dentes, vamos pensar em duas hipóteses. Aquele que mama no peito da mãe e aquele que mama e também toma fórmula, ou que não conseguiu mamar por algum motivo e só toma fórmula. Então, nesses casos, os bebês que usam fórmula, a partir do 4º mês de vida, se a mãe, se a família está percebendo que está com a língua muito esbranquiçada, às vezes fica com um aspecto um pouco inflamatório, nesses casos, exclusivamente, a gente indica a higienização com as dedeiras de silicone. Então, aqueles dispositivos que a gente encaixa no dedinho e faz a higienização. Lembrando que é para um bebê que não tem dente. A partir do momento que é erupcionar o primeiro dentinho, o bebê pode ter 4, 5, 6 meses, 1 ano, mas teve dente, tem que começar a higienização com pasta de dente com flúor e escova. Então, há essa diferença. Começou o primeiro dentinho, saiu, então já vai para a escovinha. Isso. E como é essa quantidade de creme dental com flúor nessa escovinha para o bebê? Isso, Jaque. Eu até coloquei uma imagem. Deixa eu encontrar aqui, ó, onde a gente consegue perceber. A gente tem uma norma, um protocolo de orientação do uso do creme dental com flúor, que é preconizado que seja a quantidade de meio grão de arroz cru. Ah, é bem pouquinho. É muito pouquinho. É praticamente você abrir o creme dental e tocar a escova, assim. Então, imaginar aquela quantidade é o que vai ajudar a manter a criança longe das cáries. Então, nessa imagem que eu coloquei, a gente consegue perceber uma evolução. Para o bebezinho que só tem até os 8 dentes, depois para quando já tem a dentição completa, os 20 dentes de leite, e em seguida a gente aumenta para esse grãozinho de feijão quando a criança já tem o reflexo de cuspir. Enquanto a criança não souber cuspir, a gente tem que manter nessa quantidade máxima de 1 grão de arroz cru. Excelente. Certo? Então, como é que a gente consegue olhar para esse bebê que já começa a ter esses dentinhos, que a gente vai achando tão lindo quando os dentinhos vão aparecendo? Como a gente percebe que já há cárie nos dentinhos do bebê? Então, os primeiros sinais de cárie começam com a mancha branca. A cárie a gente imagina, tem aquela noção de que é uma cavidade escurecida, mas na verdade é um processo de desmineralização. O esmalte, que é essa camada mais externa dos nossos dentes, vai sofrendo com os ácidos da nossa dieta, da digestão dos carboidratos, e ele começa com esse processo de mancha branca. E essas manchas brancas, elas não são mais removíveis. A gente não consegue, num consultório, com uma limpeza profissional, nem a mãe em casa com a escovação, remover. E a partir dessas manchas tem a evolução para os outros estágios, que seriam as manchas amarronzadas, enegrecidas, até formar a cavidade. E é bem importante a gente entender isso, que bebê tem cárie, que isso é uma realidade, e que a cárie é uma doença comportamental. Como assim? É preciso ter a presença do carboidrato, que todos os bebês possuem carboidrato na dieta, ainda que só o leite materno, mas possui o carboidrato, e a partir do 6º mês de vida a gente tem a inserção gradual dos alimentos. Então, tem carboidrato. Higiene ineficiente, que eu acho que você concorda comigo que é muito fácil de acontecer num bebê, né? Exato. Nem Principalmente a mãe abrem a boca, né? Estão lá à super noite. no clima. Então, a higiene ineficiente e o tempo. Então, a gente precisa usar esse fator tempo a nosso favor, fazendo as 3 escovações por dia. Então, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Lembrando que o leite materno em si, ele não causa cárie. Tá? A gente precisa desmistificar isso. Muito importante. O que vai causar são os açúcares da dieta. Então, aqueles engrossantes que algumas vovós gostam de colocar, achando que vai fazer o bebê dormir a noite toda. Às vezes tem aqueles biscoitinhos que parecem tão inofensivos de leite, mas na verdade são cheios de açúcar. Alguns alimentos que a indústria preconiza como saudáveis para a criança e necessários. E que se a gente for ler o rótulo, a gente vai perceber que são ricos em açúcar. E esse açúcar vai comprometer a dentição da criança, que é tão linda, não é? E a gente gosta de ver aquele sorriso tão bonito. Exatamente. Então, para permanecer bonita, é preciso cuidar, não é? Isso. Então, para finalizar a nossa conversa, qual seria a dica para essa visita, essa primeira visita dessa criança, dessa
criança na primeiríssima infância ao consultório odontológico? Isso. O ideal é que com o nascimento do primeiro dentinho, essa criança passe pela primeira visita ao dentista. Então, a mãe e a família vão ser orientados em como fazer essa escovação, quais os movimentos corretos. O dentista vai conversar sobre essa dieta do bebê, vai avaliar a boquinha, se todos os dentinhos estão vindo de forma favorável, vai orientar também o não uso de bicos como a chupeta ou o uso racional. É bem importante que aconteça ainda no primeiro ano de vida e que depois dessa primeira consulta, essas visitas sejam de forma regular. Então, a cada 6 meses para as crianças que não têm cárie nenhuma, nem nenhuma outra queixa, e até um pouco menos, seriam 3 visitas por ano, nos casos mais específicos, onde já é percebido algum diagnóstico de cárie ou manchas na boquinha daquele bebê. Excelente. Muito potentes essas informações, porque elas deixam a família consciente, né, sabendo de uma responsabilidade tão grande que é essa atenção, esse olhar mais cuidadoso, né, para levar a criança para o consultório odontológico e também fazer esse cuidado preventivo, que ele é tão potente, tão significativo, né? Então, eu creio que todas as famílias podem fazer e deixar esse sorriso dos bebês, das crianças, muito mais bonito, mais saudável, não é, Mariana? Então, nós queremos te agradecer por tuas contribuições tão ricas, tão maravilhosas e dizer que é essencial ter essa parceria sempre, né? Contar com todos os serviços para que a gente leve para esse bebê que é um cidadão de direitos, né? Que tem toda a sua vida de forma integral, sendo observada e sendo cuidada. Então, nós te agradecemos, muito obrigada. Eu quem agradeço, Jaque. Foi muito bom estar aqui, trazer essas informações. E eu falo sempre que cabe a nós, profissionais de saúde e família, construir uma geração sem cárie. A cárie é a segunda doença mais prevalente da infância, só perde para a gripe. Mas é uma doença totalmente controlável, é uma doença comportamental. Então, ter os cuidados de uma dieta saudável, uma higienização adequada, essas visitas regulares ao dentista são um grande segredo para manter esses bebês e as nossas crianças longe da cárie. Famílias, muito obrigada pela participação de vocês e espero que tenham gostado desse nosso quadro do bebê. Até a próxima! Então, meninas, gostaram do programa de hoje? Foi muito legal. Foi o máximo! Eu adorei! Até a próxima! Tchau, tchau!